Olá para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica. Vamos para mais uma reflexão astrológica para essa semana de lua nova com eclipse solar. Bom, nós vamos falar da semana do dia 29 de setembro a 5 de outubro. Não temos uma grande quantidade de aspectos no céu, mas tem esse momento de fase nova. A gente tem um aspecto entre Marte e Saturno também. Vamos ver como vai se desenrolar então esse clima. Basicamente, dois aspectos entre planetas aí que não são aspectos da Lua, né, que são os mais comuns, e temos uma fase nova aí, vamos ver, aí tem Mercúrio chegando ao mesmo grau que o Sol também, então vamos entender aí como tudo isso vai se desenrolar. Então, se você estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito aqui no canal, aproveite esse momento aqui para se inscrever. Se tiver inscrito e não tiver ativado as notificações, corre lá, ative as notificações para você não perder nada, tá? E vamos ao que interessa, então. Iniciamos a semana com a Lua ingressando no signo de Virgem. Nós vamos ter um período de Lua fora de curso no sábado, né? Desde ali do início da tarde, quando ela chegou a um aspecto bem legal ali com Júpiter, né? Um aspecto leve. Aí a Lua fica fora de curso até às 6h41 da manhã do domingo, tá? Então a Lua ingressa em Virgem. O signo de Virgem é um signo de características simples, né? Signo da Terra, então tem a secura, que ajuda a gente a manter o passo firme naquilo que estiver realizando, mas é um signo mutável também, então o clima não é rígido, tá? Então a gente vai sentindo já uma facilidade bem legal. No domingo ele é um dia descomplicado. Assim que a Lua ingressa no signo de Virgem, ela já começa a se aproximar de um aspecto bem leve com Vênus aqui no signo de Escorpião. Apesar do aspecto ser leve, ser fácil, ele não ajuda muito nem a Lua e nem Vênus, né? Porque aqui a Lua acaba enxergando a sua queda e Vênus acaba enxergando a sua queda também aqui no signo de Virgem. Então não é um aspecto, tanto pela natureza do sextil que já é leve, né? Como por essa recepção aqui por debilidades, não é um aspecto que vai criar empolgação, ânimo, muitas facilidades. Mas ele continua sendo bem descomplicado. Só não exagerem, então, com os temas de Vênus, o que envolvam, principalmente, né, Lua e Vênus para o mundo feminino não é muito legal. Para as questões dos afetos, do amor e do romance, na verdade é não exagerar, tá? Como o aspecto é leve, a gente não tem uma característica de prejuízo de uma forma imediata, né? De uma forma pontual, assim, porque a natureza do aspecto é fácil. Mas a recepção por debilidade, ela acaba prejudicando um pouquinho o campo de satisfação. Então, sentimentos, questões do mundo feminino, os temas, né, de mundo feminino, assuntos ligados à sexualidade também, assuntos ligados à estética, à beleza, layout das coisas e dinheiro também, tá? Então, assim, se vocês mantiverem atenção sobre esse campo aqui, vai fluindo legal, tá? Ele pode prejudicar um pouquinho, como eu falei, alguma empolgação, né? Ele vai tirando bem esse campo aí da empolgação de uma maneira geral. Esse momento do aspecto de 60 graus entre Lua e Vênus é às 23 horas e 49 minutos. Eu convido você aqui nesse momento para se tornar membro, gente. Nós estamos com 2 níveis na seção de membros. O primeiro nível já tem muitos vídeos ali, muitos mesmo, né? Você pode estudar bastante sobre temas variados da astrologia tradicional. E a gente tem o nível planetas aí que eu criei agora, que é o nível acima do nível estrela, onde nós fazemos abordagens práticas. Tem 3 vídeos ali, a gente está falando sobre assuntos de saúde, falei sobre questão de autismo, né? Se dá para ver pela carta, sobre TDAH e o tema da bipolaridade. E nesse terceiro vídeo a gente falou das doenças autoimunes, se dá para perceber, mas todos os vídeos são com exemplos práticos, tá? Leituras mesmo que a gente faz aqui, tá bom? Então, seja membro. Agora, se você quiser aprender astrologia, mesmo fazer curso, é na plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. Ótimos estudos aí para você, então vamos voltar aqui à nossa reflexão. Mas a gente vai sentindo um clima mais simples, né? Assim, descomplicado nesse domingo. Aí a segunda-feira, dia 30, tem a 1h06 na madrugada, no horário de Brasília, esse aspecto aqui entre Marte e Saturno. Gente, apesar de ser um aspecto legal, um trígono, um aspecto bacana, os dois têm um perfil do malefício. Marte tá aqui no seu ponto de queda, né? Só que, assim, ao invés dele ajudar Saturno aqui, ele mais prejudica, porque Saturno acaba enxergando aqui o seu detrimento. Então, é um trígono meio mascarado, tá?
ele não vai gerar em nenhum grande movimento construtivo e nenhuma facilidade com os assuntos de longo prazo, tá? Eu penso que ele, apesar de não travar, não criar uma característica rígida, ele acaba mantendo muito apego a coisas de pequenos detalhes, ele acaba arrastando muito as coisas ao longo do tempo, né? Pode até não ser ruim para todo tipo de assunto produtivo, por exemplo, que você tenha que colocar atenção aos pequenos detalhes e melhorar a qualidade das coisas. Por quê? É um trígono da água e a água tem um perfil profundo, sensível também, né? Agora, a gente não vai criar nenhuma grande empolgação, nenhum grande ânimo, e eu penso que ele não vai facilitar muito a vida de Saturno, não, tá? Prejudica bem para Saturno aqui. Saturno está em peixes, né? Que sendo um signo d'água, pela regência das triplicidades do Doroteus e Sidon, Marte é um regente noturno, né? Dessa triplicidade. Mas não vai criar grandes empolgações. Eu penso assim em coisas muito longas, assim, né? São coisas que vão se arrastando muito para o tempo, que vão ficando muito presas, né? A qualidade das coisas, às vezes excessiva nesse campo aí da atenção e cuidado de uma forma geral, né? Então não é um trígono assim muito festivo, muito animado, que vai criar algum impacto muito forte, né? Essa recepção para Saturno acabou prejudicando bastante. Ele já está bem ruinzinho aqui, está peregrino em peixes, né? E aí aqui Marte acaba dando uma mão e puxando com a outra, né? Porque acaba sendo um aspecto fácil de trígono, mas o Saturno está enxergando aqui um ponto de debilidade, então não ajuda muito, né? É essa coisa mesmo do bate, mas depois assopra, né? Uma coisa mais ou menos assim, tá? Aí, gente, nesse dia 30, às 11h38, a Lua vai chegar a uma oposição a Saturno. Então, lembram-se do último aspecto da Lua no domingo foi um sextil com Vênus, ali às 23h49, né? Agora a Lua chega a uma posição a Saturno. Então, a segunda-feira vai iniciar com um clima chato mesmo, tá? É bem chato, tá? Mas ele não é um chato assim explosivo, de impasses, vamos dizer assim, surpreendentes, assim, né? Ele não tem um clima de agitação. Ele é emperrado em muitas complexidades, tá? Podem surgir assuntos burocráticos, podem surgir problemas mesmo, sabe? Complexos, coisas muito difíceis de resolver. Por isso, se você tiver que lidar com alguma atividade aqui até esse horário, às 11h38, que tem esse perfil difícil de realização, vai achar mais difícil ainda nesse momento. Se você puder deixar para um outro momento, mais para frente a Lua melhora um pouquinho mais, tá? Mas aqui a gente tem dificuldade em seguir para as coisas de uma forma simples, passar adiante, sabe? Se desvencilhar dos problemas. Os problemas acabam se tornando um emaranhado, né? Você acaba sendo pego pelo problema até resolver. E é difícil de solucionar, porque esse perfil do Saturno em Peixes, ele enrosca mesmo lá. Imagina um novelo de lã todo embolado? Mais ou menos isso, né? Nesse aspecto aqui. Então não tá nem um pouquinho legal. Eu recomendo vocês evitarem para qualquer início. O clima geral também, o trânsito natural das coisas, conversa com as pessoas também é chato, às vezes as pessoas reclamam muito, fica aquele clima meio pesado, né, gente? Então, é um momento chato aqui da segunda, ela inicia assim meio chata, meio arrastada, meio cansadona, assim, sabe? Quando a gente começa a semana com um perfil um pouco cansado, tá? Bom, gente, 12 horas e 11 minutos, aí a Lua vai aliviar um pouquinho mais, ela vai chegar a um aspecto leve agora com Marte, e aqui melhora um pouco para a Lua, né? Como Marte está aqui no ponto de domicílio da Lua, apesar de não ganhar muita velocidade e não melhorar muito o humor, assim, no sentido expansivo, vai aliviando um pouco da chatice, tá? Vai ficando mais simples, mas tem um perfil bem qualitativo, assim, ele tem um perfil melhor, assim, para cuidar das coisas, reservar, fazer reservas, poupar, né? É mais esse sentido, ou melhorar a qualidade daquilo que você estiver realizando, né? No campo administrativo também é interessante essa influência. Ela não tem um clima assim animado, energético, vibrante, não tem, mas também descomplica aqui, né? Vai facilitando um pouquinho mais, né? Vai dando uma facilidade para aquele aspecto mais difícil ali no meio da manhã, tá? Agora, gente, quando for 18h09, então depois que a Lua passar pelo sextil com Marte, a gente tem um momento de conjunção entre o Mercúrio e o Sol, tá? Em 8 graus e 11 minutos do signo de Libra.
Mas, gente, não é casime, porque o Mercúrio ele está um pouquinho mais a norte, ele não está em zero da eclíptica, né? Ele está 1 grau a norte aqui, de distância do Sol. Então, não é uma conjunção por latitude, só por longitude. Então, Mercúrio ele fica mais numa condição combusta do que casime, né? E aí, para todos os temas de Mercúrio, requer atenção, né? Então, assim, o comércio, os assuntos com transportes na rua, comunicação, geral, gente, estamos em uma época de eleição onde esse tema de comunicação, principalmente na última semana, né? Ele fica bem agitado e a gente tem esses santinhos, né, de políticos sendo jogados a todos os lugares, essas bandeiras aí. Aqui na minha cidade não dá nem para andar na calçada de tanta bandeira de político que tem. E esse clima, assim, que fica mais agitado, né, um pouco mais irritado nesse momento que a Lua chega junto do Sol. De maneira geral, comunicação geral. Pensando no fator de comunicação cotidiana também. Apesar de Libra ser um signo mais harmonioso, mais leve, que facilita o processo da interação, Mercúrio, nesse momento aqui, muito agitado junto do Sol, ele fica com a tendência mais seca presente, né? Das qualidades naturais de Mercúrio, que tem uma tendência, né, mais ao frio e à secura, ele fica mais seco, então ele fica mais ríspido, né? Então mantenha atenção aí se você tiver que conversar, lidar com algum assunto muito importante envolvendo uma outra parte, fechar o negócio, fazer uma reunião, uma apresentação, ou mesmo se você divulga em redes sociais, fica um clima um pouco seco aqui, né? Ele não tem muita flexibilidade, tá? Então, isso a gente tem aqui nesse momento, que vai ser às 18h09 da segunda, e depois desse momento a gente não tem nenhum aspecto perfeito, tá? Então, a Lua chegou ao seu último aspecto na segunda, que foi o sextil a Marte. E aí ela foi se aproximando de uma quadratura a Júpiter, essa quadratura que já aparece aqui, e que vai ser perfeita na terça-feira, a 1h30 da madrugada, tá? A gente vai pegar aquele momento de Mercúrio conjunção com Sol ali no início da noite, nesse entremeio da Lua se afastando do aspecto leve com Marte e se aproximando da quadratura com Júpiter, né? Bom, e essa quadratura ela prejudica bastante a característica de prosperidade, o otimismo de uma maneira geral, porque a Lua está num ponto que para Júpiter também é ruim, né? É o ponto do detrimento noturno de Júpiter. E ele próprio já está no seu detrimento diurno. Então, a natureza do aspecto é desafiadora e quadratura de imutáveis tem uma representação muito instável. Não é momento para fechar negócios, tá? Principalmente que envolvam dinheiro, né? Esse senso de prosperidade fica bastante prejudicado. E também avanço natural das coisas, né? O seguir adiante com algum assunto não é muito fácil, tem uma propensão à imprevisibilidade aqui, tá? Inconstância, instabilidade, iniciar algum assunto nesse momento pode levar a dificuldade de manutenção, por exemplo, né? As coisas vão se desviando muito e aí a gente tem dificuldade de manter o passo reto, por isso que não é muito legal, tá? Então, o momento perfeito da quadratura é 1h30 e vai prejudicar muito a prosperidade, então aquisições, investimentos, aí tem que ter atenção. Outro ponto é que Júpiter tem esse tema do otimismo, né? A quadratura ela prejudica um pouco o senso de otimismo e o senso de julgamento também, né? A percepção das coisas, né? Num sentido de justiça, já fica um pouquinho mais prejudicada. Júpiter tem o tema da verdade, né? Então, uma quadratura de imutáveis envolvendo Júpiter, além do aspecto ser difícil, né? Ele está com prejuízo aí de recepção por debilidade, né? Ele está fraco. Então, a gente tem uma dificuldade em perceber a verdade nas coisas, né? Conforme elas se desenrolam. Depois desse momento de Lua quadratura Júpiter, a Lua fica fora de curso, tá? Então, 1h30 na madrugada, e ela ingressa em Libra só às 19h19, tá, gente? Na terça-feira. Então, nós vamos ficar o dia útil inteiro com a Lua fora de curso. E aí, a terça-feira não é legal para início nenhum, tá? Bom, mas a Lua vai estar transitando em Virgem, então, para a rotina, depois que a Lua passar pela quadratura com Júpiter, não é ruim, né? Vocês vão sentir aí um clima comum para procedimentos, para cumprir com a rotina é legal, ele é mais simples, né? Só não é legal para a aplicação de novos interesses, principalmente os mais importantes. Bom, aí a Lua ingressa no signo de Libra e ela já vai começando a se aproximar do Sol, né? Tá bem próxima aqui do nó do Sul, ela já vai começando a se aproximar do Sol para a fase nova, tá bem aqui no finalzinho do seu ciclo, né?
Isso vai levando as coisas de uma maneira simples. Libra é um signo, vai levando as coisas, né? Libra é um signo cardinal, só que a Lua não tem muito poder no signo de Libra, vai estar aqui só na sua própria face, nesse comecinho, né? E como ela já ingressa em Libra muito próxima do nó do sul, já é ruim, tá? Então, desde esse ingresso da Lua em Libra às 19h19 da terça-feira, não é legal para início de atividades pela proximidade que a gente tem ao nó do sul, tá? Tá no final do ciclo, tá próxima do nó do sul, tá em grau inicial aqui no comecinho no signo de Libra, então a terça-feira é um dia chato, né? Assim, ele é um dia não muito apropriado para início de atividades. Talvez assim o clima não fique pesado, porque como a gente tem a Lua transitando em Virgem até as 19h19, Virgem, por ser um signo da Terra e ser mutável, ele flui, né, com simplicidade e não vai criar um clima pesado. Mas para início de atividades, nem um pouco, tá, gente? Nem mudanças drásticas, bruscas aí no que vocês estiverem fazendo, não é muito legal, tá? Bom, na terça-feira, 19h19, a Lua ingressa em Libra e esse é o último momento marcante da terça. Aí na quarta, dia 2 de outubro, 15h49, é o momento que a Lua chega aqui junto do Sol para formar a fase nova, dar início ao seu novo ciclo. E como é muito próximo aqui do nó do Sul, a gente tem um eclipse, né, acontecendo. Esse eclipse vai ser anular em algumas partes do globo, principalmente mais ao sul. Uma boa parte do Brasil não verá esse eclipse, né? Eu vou fazer um videozinho na segunda-feira para a gente falar um pouco mais do eclipse em particular, num contexto até um pouco mais mundial, né? Para uma boa parte do Brasil, ele vai ser um eclipse parcial, quer dizer, para as partes do Brasil, as regiões do Brasil que verão eclipse, verão de uma forma parcial, tá? Mas, gente, eclipses não são portadores de facilidades, né? Eles são ocultação dos luminares, então não é muito legal. E esse eclipse, ele tem a Lua bem fraquinha e o Sol mais ainda que está no ponto de queda. Então podem ser aí períodos, né? Pensando no fator de lunação de 15 dias, difíceis aí para se desenrolar. Mas eu vou falar um pouco mais da natureza do eclipse no vídeo que eu vou fazer, tá? Bom, é uma alunação que ocorre em casa 8, né? Se a gente estiver aqui dividindo por quadrantes ou signos inteiros, ocorre em Libra, casa 8. É uma casa que envolve contexto econômico internacional, principalmente, então os assuntos econômicos de outros países, podem ser países aliados, né? Eu pensei muito na Argentina, inclusive porque esse eclipse ocorre na Argentina, ele vai ser visível fortemente, né? Ali vai ter uma parte da Argentina que vê total esse eclipse. E a Argentina está num momento de crise financeira já de muitos anos, mas está bem forte agora a crise, né? Então pode ser esse um dos temas que fiquem de maneira bem evidentes aí durante esse período todo, né? Na nossa carta aqui calculando para Brasília, ele pega a oitava casa, então é a economia internacional, né? Que vem como um assunto mais forte, né? E como a gente tem Mercúrio ainda muito próximo, esse âmbito de notícias fica bem agitado. Então, em torno desse período aqui do eclipse, fortemente a gente vê essa tendência, né? Bom, como a gente tem, pensando num contexto nacional, uma parte do Brasil observando o eclipse, tendo um eclipse parcial, e outra parte não tendo, né? Assim, as regiões mais ao sul, de Minas Gerais para baixo, ali vem o eclipse, e as partes mais a nordeste e norte não vão ver o eclipse. Então, a gente vai ter muito um contexto de lunação mais forte, pegando o assunto nacional. Bom, dentro do país, então, nesse contexto, o assunto da economia internacional fica forte, mas a casa 8 é uma casa de assuntos relacionados à mortalidade e os assuntos críticos. E aqui a gente tem três atores fortes aqui. A Lua como regente de casa 5, né? Domicílio na 5, onde tem Marte, o Sol tendo domicílio aqui na casa 6, e o Mercúrio em casa 7, e também aqui na casa 4. Então, quais são os principais temas? Bom, primeiro, né? A casa 5 envolve todo o ambiente de entretenimento, de esportes. Eu falei para vocês no ingresso do Sol em Libra, né, da casa 5 como a questão das empresas de apostas, né, que está em polvorosa aí, né, no contexto de congresso, envolvendo até comando do país e nas mídias aí também, né, tá tendo um combate forte, isso pode ficar bastante intenso, né,
sendo que a fase nova é a ocultação da Lua, ela começa a ganhar força alguns dias depois, né? Um dia depois ela já está aparecendo no céu, mas esse momento da fase nova especificamente não é forte ainda, né? Dá o início para o ciclo, mas a gente tem essa configuração nervosa, né? Com um clima de tensão e bastante combate, então pode ser um dos assuntos bem críticos, né? A gente tem ainda os assuntos relacionados a terras aqui com Júpiter, que envolvem então as queimadas, o assunto do meio ambiente e ecologia, também ainda muito fortes, né? O assunto relacionado ao ambiente sanitário, os assuntos de saúde, também da saúde pública, né? Então, é um período crítico, porque a casa 8 é a casa de temas críticos, né? De assuntos a resolver, tá? Então, a gente tem esse tema. Agora, a gente puxa de novo a atenção para algum tema que eu coloquei lá no vídeo do ingresso do Sol em Libra, que é o tema ligado ao ambiente de exército, polícias e tal, e principalmente porque a gente tem aqui a Lua, que vai passar por um aspecto aqui com o Mercúrio, né? Assim que passa pela conjunção com o Sol, a Lua já vai seguindo aqui na direção de Mercúrio, e depois aqui para a quadratura com Marte. Então, esse tema aqui ligado a polícias, a exército também, né? Como está acontecendo uma guerra, né? Basicamente já está na iminência da guerra entre Israel, né? Israel ali e Líbano, Israel invadindo o Líbano, ali, né? Invadindo alguns territórios, como a gente já está vendo os bombardeios e tal. Pode ser um desses assuntos que envolva esse clima que envolve, né, tanto a Casa 5 como o ambiente diplomático, mas com clima de guerra, né? Porque a gente está vendo as negociações para a retirada de brasileiros lá do Líbano, já tivemos notícias de brasileiros que morreram, né, em função dos bombardeios israelenses. Então, esse também pode ser um dos assuntos que venha para esse período aqui, agora, principalmente desses 15 dias, né? Bom, gente, depois do momento de fase nova, a Lua vai chegar ao mesmo grau que está Mercúrio. Mas se ela chegar ao mesmo grau de Mercúrio, no momento que Mercúrio está bem combusto e na casa 6, então continua sendo um problema, tá? E principalmente como a casa 6 pega o assunto da infraestrutura e ocorre ainda nessa dinâmica muito próxima do Nó do Sul, com o Sol ali, é assunto de infraestrutura que vem como problema aí, principalmente no contexto global. Agora, para início de atividade, a gente nem pensar, tá? Porque a gente tem o Mercúrio combusto, a Lua ainda está numa fase da combustão, eles estão seguindo, né, na direção de quadratura com Marte. Não é legal para nenhum início, tá, gente? Não é legal de maneira alguma. Isso leva a agressividade, possibilidades de perdas. É um clima tenso mesmo, né? De disputa. Não é nem um pouquinho legal. Na quinta-feira, dia 3, é que a gente tem a quadratura entre a Lua e Marte, tá? Bom, vai ser exatamente às 4 horas da madrugada, com a Lua em 16,2 aqui de Libra e Marte em 16,2 de Câncer. Para a Lua, a gente tem uma recepção e a Lua enxerga aqui o ponto do domicílio, mas Marte, que é o maléfico, está na sua queda e ele acaba enxergando aqui o detrimento diurno dele. Então, além de ser uma quadratura, é bem ruim para as características de Marte, que representa o quê? Agressividade, combate, violência. Então, entre quarta e quinta-feira, a gente tem um clima tenso, né? Tem muitos fatores que estão acontecendo nesse clima de tensão. Tem guerras, né? Tem ainda o assunto entre Rússia e Ucrânia, né? Que é violenta, né? Ali a guerra entre eles, ali se tornou uma guerra, né? Um conflito. A gente tem esse conflito entre, né, a invasão os ataques de Israel ao Líbano, Hezbollah ali no meio da jogada, né, mas está morrendo bastante civil ali também, como um clima violento. Mas mais próximo de nós temos as eleições municipais que estão sendo bem violentas, né, principalmente em São Paulo a gente tem esse quadro. E aí essa quadratura ela puxa muito para um perfil mais violento e bastante agressivo. O momento perfeito da quadratura é às 4 da madrugada, do dia 3, quinta-feira, mas desde a quarta, assim que a Lua passa pelo aspecto com Mercúrio, pela conjunção com Mercúrio, que vai ser às 19h21, ela já vai começar a se aproximar desse aspecto desafiador. Então, a virada de quarta para quinta vem com uma característica bastante tensa. Então, para início de atividades também é bem ruim, então quarta, quinta, essa semana tá um pouco pesada, né? Vocês estão vendo aí que tá uma semana aí um pouquinho tensa, né?
Depois dessa quadratura, às 14h40, a gente tem um trígono entre Lua e Júpiter. Vai aliviar um pouquinho, aí então, como é um trígono do Ares, vai levando as coisas para mais leveza, né? Já tira um pouco do apego nervoso das coisas e tudo se desenrola de uma forma mais simples. Como o Júpiter tem esse tema mais do otimismo, da esperança, fica um pouco mais leve. Então melhora um pouquinho o quadro. O dia, assim, quarta e quinta, né? A quarta-feira é um dia bem ruim, né? A gente já vem de terça também com uma característica chata, mas quarta é o pior dia da semana. E aí a gente vira ainda com esse clima um pouco tenso, mas melhora um pouquinho ali para o meio da tarde, né? A gente vai sentindo a manhã e a tarde já mais simples. A quinta-feira começa a melhorar um pouco o clima, né? Mas aí a Lua vai ficar fora de curso, tá, gente? Então, depois das 14h40, Lua fora de curso, para início de atividades não é legal, mas o clima vai ficar leve, né? Pelo menos isso. A Lua ingressa em Escorpião, dia 4 de outubro, exatamente, aqui, olha, tá já aparecendo, né, em zero aqui de Escorpião, 8h22 da manhã. Bom, e aí a Lua tá num ponto onde ela tem a debilidade da queda, né? E assim não tem um clima tão despojado, tão leve, né? Até para ser uma sexta-feira não é muito. Ela é mais apegada e é um pouquinho complexa também. Então procurem não se envolverem muito com os assuntos aí do dia a dia para não ficar esse clima de tensão, né? Porque não é uma configuração que deixa passar as coisas, tudo bem, não é. Ela se apega mais, né? Para início, por exemplo, de assuntos muito ousados já não é muito legal, tá? Bom, aí às 14h04 a gente vai ter aí um aspecto entre Vênus e Saturno, é um trígono entre Vênus e Saturno. Esse trígono ajuda muito a Vênus, gente, porque o Saturno está na exaltação. Então, além da natureza do aspecto ser fácil, Vênus acaba aliviando um pouquinho mais esse senso natural de benefícios de Vênus. Apesar de não ser uma característica festiva, né? Não é nem um pouquinho, ela vai criando um pouco mais de, vamos dizer assim, de confiança, né, com as coisas da vida de uma forma geral. Então, assim, para os assuntos que dependam de amor, de sentimento, para as artes pode ser bastante criativo também, né, para cuidado, dedicação e afeto é interessante também, né, e o assunto ligado à moeda, dinheiro, aquisições, temas da beleza, né, os cuidados com o corpo também é um perfil aí interessante, né, não é ruim não. Só não tem uma configuração super empolgada, né? Porque Vênus está em Escorpião, né? Não é um signo que tem calor, né? Mas já vai facilitando. Então a sexta-feira começa um pouco chata, mas depois ela vai ficar um pouquinho melhor, né? Agora, desde que a Lua ingressou em Escorpião, ela está começando a se aproximar agora do trígono. Agora é um trígono entre Lua e Saturno. Este não é tão legal, não é tão legal assim, né? Porque assim, a Lua em Peixes só tem a dignidade aí participativa da triplicidade, né? Mas assim, é um trígono. Só que assim, ele tem um perfil bom se você tiver, por exemplo, que estudar alguma coisa muito difícil, vamos dizer, né? Sabe? Ter que fazer uma pesquisa muito minuciosa, olhar coisas assim bem complexas, pode ser legal, porque é um perfil muito profundo. Às vezes para meditação pode ser interessante, né? Porque você vai desviar muito pouco, né? Coisas assim que dependam desse aprofundamento, mas muito aprofundamento mesmo, né? E de coisas que não são muito práticas, né? Podem ser os assuntos mais da abstração, por exemplo, até os temas místicos podem ficar um pouquinho melhores aí durante esse período, né? Mas esse trígono ele vai ser às 12h46, bem no meio do dia aqui no sábado, e daí a Lua vai chegar para o mesmo grau em que está Vênus. Gente, mas essa conjunção entre Lua e Vênus é uma conjunção de desesperados aqui, né? Porque a gente tem os dois aqui em grande prejuízo. A Lua na queda, Vênus no seu detrimento, né? E não vai criar também grande empolgação. Mas como Vênus é um planeta benéfico, mesmo que não esteja super forte, né, e nem a Lua muito forte, isso vai criando um campo bastante engajado. Por exemplo, para os assuntos que têm algum nível de vínculo emocional, você vai perceber bastante engajamento, apego, assim, é uma coisa bem apegada, né? Defensiva, um pouquinho, né? Uma característica um pouco defensiva, estão no domicílio de Marte aqui, né? O signo de Escorpião, então vai tendo um pouquinho do perfil defensivo. Não é um perfil altamente festivo, mas ele pode ser confiante, né? E pode ter essa pegada aí da criação do vínculo e do processo criativo também pode ser bom, pode ser interessante para os assuntos da criatividade de uma maneira geral, já que acontece aqui no signo da água, né? Certo? Aí, gente, depois dessa conjunção,
a gente tem a Lua em trígono com Marte, tá? Bom, interessante aqui, né, para a Lua, porque o Marte está aqui num ponto onde a Lua tem benefício, né, do domicílio, tem a sua dignidade essencial, e aqui em Escorpião é Marte quem tem o seu domicílio. Então, esse trígono, ele é muito estratégico, e vai acontecer às 19h27, bem no sábado. Para início de atividades, pode ser interessante, porque ele cria uma direção, assim, sabe? É seta no alvo mesmo, pode ser bem interessante para esse tipo de assunto, tá? Se você tiver que iniciar, fazer alguma coisa muito importante, pode ser bem interessante, porque ele cria esse favorecimento da estratégia, né? Atingir o alvo, né? Não é muito veloz, mas tudo que você estiver iniciando aqui nesse momento chega onde deve chegar, né? Atinge o objetivo de uma maneira geral, tá? Como vai acontecer bem no sábado e a gente tem eleições ali no domingo, né? Pode até ser alguma indicação muito estratégica de candidatos, de alguma coisa assim, né? Algo nesse sentido, né? Mas como a natureza do aspecto é fácil e temos essas recepções mútuas, eu não acho que seja um clima de tensão, né? De alguma forma, tá bom? Bom, a gente termina a semana com essa característica. Vocês perceberam que durante essa semana muitos assuntos envolvendo Marte, envolvendo Saturno, né? E é uma semana tensa, gente, tá? A gente tem essa fase nova com eclipse aí acontecendo, ela tem um perfil um pouco pesado, né? Essa semana ela não tá muito leve, não. Então mantenha atenção aí para iniciar as atividades, tá? Mantenha atenção esses momentos aí para você não escolher errado aí, não prejudicar os seus empreendimentos aí, tá bom? Bom, gente, uma ótima semana. Até a próxima semana, então. Até mais. Vou gravar o vídeo aí sobre o eclipse na segunda-feira, tá bom? Então, até mais.